Oi, 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 oi! Então, tá, vamos continuar. Esse é o último vídeo que eu vou conversar sobre o interim entre matemática para administração, que foi minha primeira experiência EAD, e o início do curso de matemática financeira da URGS EAD, que eu leciono há 10 anos. Então, hoje eu vou falar sobre coisas diretamente relacionadas com a formação, né? Com os passos burocráticos e de idealização e de planejamento de matemática financeira. Bom, então, quando eu tive aquela experiência, né, lecionando matemática financeira para administração, eu vi que era possível. A experiência foi meio traumática quando chegou a época da matemática financeira, aquele mesmo curso, era um curso de graduação em administração, então teve aqui da cadeira de matemática, cadeira, né, super antiga, ninguém mais fala cadeira. Teve aquela disciplina de matemática para administração e esses alunos também tiveram que fazer matemática financeira. E eu não lecionei matemática financeira para aquela turma da graduação em administração. Quem lecionou matemática financeira para aquela turma foi o professor Billy Dalzotti, que era o professor titular de matemática financeira na URGS. E o Billy, ele teve a melhor, ele fez um trabalho fantástico, né? Era um curso mais rápido de matemática financeira, porque eram menos créditos, né? Eram 4 créditos, então foram 2 semanas e meia, era um curso intensivo, na verdade, né? 2 semanas e meia. E ele foi considerado pelos alunos uma das, se eu não me engano, a segunda melhor disciplina que eles tiveram no curso EAD. Ele fez muito bem, ele fez um excelente trabalho. E ao mesmo tempo, isso acontecendo, né? A gente conversou muito antes dele preparar o que eu tinha aprendido, falei de várias coisas, enfim. E ele é um professor bem mais maduro, né? Já é um professor que se aposentou em 2016. Ele fez um trabalho muito bom, realmente. Em paralelo a tudo isso, dentro da universidade, estava tendo um grande corte de professores substitutos. Tinham mudado a regra na universidade sobre a contratação de professores novos, né? Então, por muito tempo na universidade, um professor se aposentava e a contratação de um novo professor do quadro permanente para aquela vaga, ela demorava, assim, enfim, ficava um ano sem contratar professores. E era contratado um professor substituto a um custo muito menor, né? E as pessoas reclamavam que não abriam vagas para novos concursos, mas elas não se davam tanto por conta que o professor do quadro permanente do departamento, e isso vale para URGS ou para outras federais, o professor do quadro permanente do departamento, ele leciona em geral de 8, mínimo 8, até 12 créditos em sala de aula. E um professor substituto de 40 horas, ele leciona pelo menos 16 créditos, na maioria das vezes 18 créditos. Então essa diferença entre o que o professor do quadro permanente leciona e o que o professor professor substituto lecionava, né, que no mínimo 4 créditos professor, ele foi pesando, né? O departamento de matemática teve uma época que chegou a ter 17 professores substitutos e de repente a gente tinha 2. E a disciplina de matemática financeira era uma das disciplinas que mais empregavam professores substitutos, porque a verdade é, dentro do departamento de matemática, pouquíssimos professores se interessam em dar matemática financeira. Por quê? Porque matemática financeira não tem glamour, entende? Ela é uma coisa prática, ela é uma coisa simples, ela não é, para um doutor em matemática, ela não é um desafio. Para os alunos de administração, de atuariais, ela pode ser mais desafiante, mas para um professor doutor em matemática, ela não é desafiante. Eu já tinha na minha formação, quando eu era adolescente, eu fiz o curso de técnico em contabilidade, então eu gostava da coisa da matemática financeira, assim, já de antes de ser professora. Então, de vez em quando, eu pegava essa disciplina para lecionar, pegava a matemática financeira para lecionar. Mas então, dado tudo isso, começou uma preocupação muito grande em como que o departamento de matemática vai dar conta de todos os alunos e todas as disciplinas que tem que dar. Então começou todo um trabalho para ver quais disciplinas podiam juntar, né?
Às vezes tinha a disciplina de matemática pura, de equações diferenciais, e a disciplina de matemática aplicada, de equações diferenciais. Então, começou todo um trabalho dentro do departamento de como equacionar isso. A gente tinha que dar conta da carga horária do departamento de alguma maneira. E daí veio a ideia, quem sabe se a gente faz matemática financeira à distância. E daí, dentro daquela ideia, né, se tinha a ideia de que disciplinas à distância não dariam trabalho, né, e que isso reduziria o número de professores. O que realmente aconteceu, o que realmente acabou acontecendo. Se usam menos professores em matemática financeira na URGS hoje do que se usavam no passado. A gente tem mais alunos e se usam menos professores. Isso é verdade, isso é fato. E daí, com essa ideia, isso era uma coisa que era discutida abertamente, assim, esse era o nosso objetivo, vamos fazer. Eu, como professora, olhava e via que matemática financeira à distância ia ser uma coisa legal, porque eu era professora de matemática financeira, eventualmente, mas era, e eu percebia que a maior dificuldade dos alunos era estar presente em sala de aula. Eles não tinham dificuldade com o conteúdo em si, eles tinham dificuldade eram alunos que trabalhavam, a maioria deles estagiavam ou eram empregados em algum lugar. Tinha uma turma de matemática financeira que era de manhã, das 7h30 às 9h, e outras que eram às 18h30 e 20 horas e também no sábado. Então, a maior dificuldade dos alunos, eu dava aula às vezes na turma das 7h30 da manhã. Então, era muito difícil, eles provavelmente trabalhavam às 8h30 em algum lugar, às 8h15 eles estavam saindo, eles conseguiam assistir só o início da aula. Então, tinha aqueles alunos muito interessados que queriam muito estar na aula, que chegavam a sair da aula olhando para trás, para o quadro, para conseguir aproveitar tudo que podiam, né? Então, e à noite, né, as poucas vezes que eu substituí um professor de noite, eu percebia os alunos muito cansados, os alunos noturno, tá certo isso, pareceu uma cacofonia, tá correto. Então, os alunos, tendo aula à noite, depois de trabalhar um dia inteiro, eles chegavam muito cansados, então, na verdade, era um problema para os alunos, isso ia ajudar os alunos que o curso fosse à distância, eu pensava nisso também. Mas, dentro daquele clima de o que vamos fazer para dar conta, né, e eu junto com a Liana na chefia do departamento, ou no colegiado, acho que eu estava no colegiado nessa época, entrei nessa aí, vamos fazer matemática financeira para diminuir o número de docentes assistentes. E daí eu fiz uma proposta, né, então a gente precisava tutores, precisava alguns materiais para fazer o curso de matemática financeira. Então a gente escreveu uma proposta para a SEAD, a Secretaria de Educação à Distância da Universidade, para pedir esses materiais, esse auxílio, esse apoio. E na proposta eu ingenuamente escrevi que o objetivo era reduzir o número de docentes empregados na disciplina. E o que a gente sabia é que todo mundo, que sobrava dinheiro na SEAD, porque ninguém queria fazer AD, não tinha muito interesse, então estava sempre sobrando dinheiro na SEAD. E daí a minha proposta não foi aceita. E daí uma colega nossa que meio que trabalhava na SEAD falou, olha, eu acho bom tu ir lá ver o que ia estar acontecendo. E daí eu, sempre querendo aprender, fui lá saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido que a nossa proposta não tinha sido aceita, até porque a gente queria muito encaminhar, né, que isso desse certo. E daí a Digiboy, que era alguém que trabalhava na SEAD, eu não tenho certeza se trabalha ainda, ela sentou comigo de boas e leu comigo minha proposta, e quando ela leu aquela frase, assim, que o objetivo era diminuir o número de docentes empregados na disciplina, ela disse, não, é isso aqui. Não tem como a gente aprovar isso aqui. E daí eu tenho um pouco de vergonha até de falar. E daí ela falou uma coisa óbvia. Ela disse, qualquer projeto em educação à distância dessa universidade tem que ter o objetivo principal de agregar qualidade. Óbvio. E daí eu saí meio em choque comigo mesma, né? Poxa, verdade, tem que agregar qualidade. Então se eu for escrever uma proposta aqui, eu tinha que sair desse mindset que o objetivo principal era reduzir a carga docente. Eu tinha que olhar para o outro ângulo, eu tinha que olhar pelo ângulo do que em qualidade ter uma curso à distância agregaria. E então, né, eu reescrevi a proposta, né, focando nesses outros pontos, por exemplo, de que o público de matemática financeira era um público que trabalhava e tinha dificuldade em ter horários fixos para as aulas, né, e essas coisas todas. Então, e no final a disciplina de matemática financeira, né, acabou sendo logrado apoio, né, que no caso era um tutor, se eu não me engano, e deu tudo certo. Aí depois dessa conversa que eu tive na SEAD, né,
a Ana Tivoy me deu a real, sabe? De que EAD não era isso. EAD não era diminuir o trabalho do docente. EAD era uma alternativa para agregar qualidade. Depois que eu saí daquela conversa, né, eu levei, digamos, esse tapa na cara, né, bem merecido, eu comecei a participar de várias atividades da SEAD, né, então a SEAD, ela organiza um fórum, inclusive é aberto, acho que para fora da comunidade da URGS, inclusive, ela organiza um fórum, né, o Fórum EAD todo ano, comecei a participar desses fóruns, comecei a fazer as capacitações pro Moodle, comecei a fazer as capacitações pros vídeos educacionais, e acho que só hoje, na verdade, eu tô apta para fazer vídeos educacionais, mas não por falta de treinamento técnico, mas por falta de treinamento emocional. Só hoje cheguei nesse estágio. E, enfim, fiz vários treinamentos, comecei a aprender como lidavam com as ferramentas, a estudar o linguajar do que era o EAD, dos papéis de professor, aluno, né? Eu comecei a ouvir dos meus colegas que já praticavam EAD, né, quais eram as dificuldades, sobre os preconceitos e tudo mais. E tudo isso também foi um caminho de aprendizado necessário para a gente chegar naquele momento do agora vai, agora eu tô pronto, agora vamos lá. A outra coisa importante que foi nesse período, né, pra gente colocar em prática a turma de matemática financeira à distância, foi conversar com cada uma das congrades que, né, estavam atreladas a essa disciplina de matemática financeira. Então, matemática financeira é uma disciplina que a gente chama de disciplina de serviço, ela atende vários cursos da universidade. Então, além do curso de matemática bacharelado, matemática licenciatura, estatística, que são, digamos, os mais próximos ao departamento de matemática que eu trabalho, ela também atende os cursos de administração, economia, ciências atuariais, engenharia de energia, e ela é opcional para ciências da computação. Deixa eu pensar se tem mais algum. Ciências contábeis. Esses aí. Então ela atende vários cursos, são vários congrades envolvidos, e daí também eu tive o trabalho, né, de conversar com cada uma das congrades, expor essa ideia, expor por que isso daria certo, como que ia ser, como que ia funcionar, para que tivesse o aval dessas congrades para a gente colocar em prática. Junto com isso, também teve um trabalho dentro do nosso departamento que com ele eu não sei mais, mas era bastante resistente ao ensino à distância, né? Eu já comentei em outro vídeo que muitos professores eram críticos se isso era viável, ensinar matemática à distância. E houve uma certa resistência, mas como o triste fato é que pouquíssimos professores, se algum além de mim, e do Jean, e do Samuel, que vai trabalhar comigo agora em matemática financeira, pouquíssimos professores realmente se importam com matemática financeira. E como estavam tendo cortes e juntando turmas para tudo que é lado, eles aceitaram prontamente a ideia de que matemática financeira fosse à distância, porque se é a matemática financeira que vai sofrer cortes de docentes, não são as disciplinas deles, né, que vão sofrer ou ter que se juntar com outras de alguma forma. Então teve esse trabalho junto com as congrades e teve esse trabalho interno dentro do departamento. Mas não pensem que foi tão fácil assim, porque eu lembro que para fazer sair o negócio mesmo e assinar os papéis, eu lembro que eu utilizei da minha estada como chefe, né, num dado momento ali, no início, né, pouco antes de sair matemática financeira, eu fiquei umas semanas de chefe, que a minha Ana tinha entrado em férias, e daí eu pessoalmente usei esse período que eu podia assinar todas as liberações para fazer matemática financeira acontecer. E no próximo vídeo eu vou contar tudo sobre como foram os primeiros semestres de matemática financeira, como foi que a gente começou, quantos alunos eram, como que esse público de alunos foi crescendo, como eram os feedbacks dos alunos e todo esse aprendizado que até hoje está acontecendo nessa disciplina de matemática financeira EAD. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo.